E diante desse recorde entre infectados e mortos no Brasil, a gente conversa agora com o médico infectologista Álvaro Costa, que tem vivido há um ano na linha de frente contra a Covid-19. Tem sido uma referência de informação e da luta contra as fake news. Luta do senhor, doutor, luta nossa também, viu? Muito bom dia para o senhor. Eu vou começar querendo saber qual é a diferença, o senhor tem percebido diferença entre os sintomas da Covid-19 em relação ao começo da pandemia, em relação agora, mudou ou não? Muito bom dia, Thalita, Janine. A gente vê um momento crítico da pandemia no Brasil, nos últimos meses, nas últimas semanas. E os sintomas da doença da Covid são muito variados. Eu posso ter um quadro leve, eu posso ter um quadro moderado, afeta jovens, obesos, idosos. A gente vê nessa segunda onda de casos muitos pacientes jovens com a doença, evoluindo para forma grave. Então isso serve de alerta para as pessoas, porque a gente não pode imaginar e colocar a Covid como uma doença da população com a idade mais avançada, né? Então, os sintomas são muito variados ainda. Posso ter pacientes só com quadro de febre, dor de garganta, que no decorrer da evolução eles podem ter uma forma mais grave. Então, esses pacientes que têm esses sintomas têm que ser monitorizados. E a grande questão nesse momento é dar atenção para os mais graves, ter condição de ter leitos de terapia intensiva, de prestar uma assistência adequada. E o grande desafio hoje que a gente vive é realmente ter vazão para esses pacientes que precisam realmente estar dentro de uma terapia intensiva. Doutor, um bom dia para o senhor. A gente já sabe, através de pesquisas, que as novas cepas são mais transmissíveis, mas já está comprovado que elas são mais letais, porque a gente percebe as internações de jovens e até de crianças, coisas que a gente não acompanhava há um ano atrás, onde o grupo de risco eram mesmo os idosos, né? Essa pergunta é muito boa. A gente realmente tem visto mais pacientes jovens, mais crianças evoluir para a forma grave da doença. Essas variantes a gente está começando a entender melhor o funcionamento, variante do Reino Unido, da África do Sul, aqui do Brasil, a P1. Tem alguns estudos iniciais realmente mostrando uma carga viral na via respiratória maior, então maior transmissibilidade dessas cepas. E também alguns estudos que tentam associar a gravidade, mas ainda tudo muito na fase inicial, a gente precisa entender melhor. Mas há uma impressão aí da comunidade científica com relação à gravidade, há uma impressão com relação à maior transmissibilidade dessa cepa, o que gera um cuidado maior, né? Se eu tenho maior transmissibilidade, as pessoas pegam, elas ficam doentes, elas sobrecarregam mais o serviço de saúde, que já está exaurido com relação ao atendimento. Então, nesse momento mais crítico, a gente realmente tem que tomar todos os cuidados, especialmente sair, não usar máscara, convidar pessoas para ir para casa, aglomerações. Isso é um momento crítico, a gente não pode correr o risco de precisar ter um leito e não ter um leito disponível. Então a melhor conduta agora realmente é ficar em casa, é se prevenir, é só sair para atividade essencial e se sair sempre de máscara. Doutor, muita gente me pergunta o seguinte: o senhor acha que essa campanha de vacinação deve continuar focada no público com mais idade? Será que não seria melhor a gente tentar fechar as duas pontas, já que a gente está tendo muito caso entre crianças e adolescentes, e começar a priorizar também esse grupo para que a gente consiga ir chegando perto do grupo que fica no meio, que é o menos atingido hoje? A gente tem que expandir vacina para todos os grupos etários, mas a grande questão nesse momento é não ter a quantidade de vacina suficiente na velocidade que a gente gostaria que fosse essa expansão de cobertura vacinal. A população idosa, que tem comorbidade, realmente ela tem uma chance maior de evoluir para a forma grave, então prioritariamente ela deve ser vacinada. E claro, à medida que a gente tiver insumos, vacinas disponíveis, expandir isso para grupos etários menores, porque realmente a gente tem visto a doença em maior gravidade também em pacientes não necessariamente idosos, mas é ter as doses. E no momento a gente vive uma criticidade para expandir as ferramentas de vacina no Brasil. Realmente a nossa quantidade ainda é pequena e à medida que a gente negocia, tem outras tecnologias, isso vai ser facilitado nos próximos meses. Mas no momento realmente quase todos os países têm feito a priorização para a população idosa com comorbidade, porque elas realmente têm evolução para a forma mais grave da doença. O número ainda é muito pequeno, cerca de 5% da nossa população foi vacinada. Doutor Álvaro, a gente pediu que os telespectadores participassem dessa entrevista e a nossa telespectadora Deise Rodrigues usou a nossa hashtag Fala Brasil e fez a seguinte pergunta para o senhor. Ela quer saber se a primeira dose da vacina já evita casos de internação, se já tem algum tipo de imunidade. Essa pergunta da Deise é uma pergunta que todo mundo faz. Tomei a primeira dose,
Será que já tem um nível de proteção? Os estudos mostram que sim, que existe nível de proteção, mas é importante lembrar que as tecnologias de vacina no Brasil, as duas que foram aprovadas para uso emergencial, são tecnologias de 2 doses. Então, assim, tomou a primeira dose, tem que continuar se protegendo, tem que evitar sair de casa, continuar usando máscara. Existe um nível de proteção. Saber quantitativamente quanto esse nível a gente não tem esse dado, mas importante se prevenir, importante ter a segunda dose. Doutor, um outro telespectador, o Alves, ele nos mandou uma mensagem dizendo que ele está com Covid há 9 dias e gostaria de saber quando que ele não vai mais transmitir esse vírus para outra pessoa. Olha, essa pergunta é importante no sentido de prevenção e quanto tempo ele tem que ficar em casa. Então, mais ou menos, tem o dia que ele começa a ter os sintomas e depois de 10 dias, se depois de 10 dias que ele começa a ter sintomas da Covid, ele não tem mais sintomas, ele está melhor, ele parou de tossir, ele parou de ter febre, ele se recuperou, esse é o momento mais crítico de transmissão da doença. Então, tem que, além de ter 10 dias, terminou esses 10 dias, ele não tem que ter nenhum sintoma, ele tem que estar recuperado, aí o potencial de transmissão dele diminui bastante. Daí voltar para a sociedade, né? A carga viral às vezes é tão pequena que não passa mais durante esse período, né, doutor Álvaro? Agora, doutor, muita gente passou a usar 2 máscaras, máscara dupla. Já tem alguma comprovação de proteção maior? Tem estudos que mostram realmente a máscara cirúrgica, você colocar uma cirúrgica, uma máscara de pano, ou usar uma máscara com maior poder de vedação. A grande questão é que as pessoas têm que usar a máscara, usar de uma forma adequada, vedar a narina e boca. A gente vê muita gente usando máscara de forma errada, incompleta, tirando a máscara durante o dia. Esse momento de tirar a máscara é muito importante você observar quem está à sua volta, quanto tempo você vai ficar sem máscara. Então a discussão ela vai muito mais para o lado de usar adequadamente, usar todo o tempo, do que a questão de você usar 2 máscaras. Se você quiser usar 2 máscaras, não há nenhum problema, tanto que elas estejam bem vedadas, que você não tire elas em horas mais críticas. Às vezes uma coisa inocente, você está ali comendo com alguém, tira a máscara num lugar fechado, muito tempo, então tem que se policiar para se tirar logo, ter as refeições, não ter pessoas à sua volta, colocar a máscara novamente, respeitar o distanciamento. Então as medidas de prevenção, elas se focam muito mais no conjunto do que especificamente em usar 2 máscaras. Tem estudo mostrando o benefício de usar 2 máscaras, mas o benefício maior é você usar de forma adequada. Doutor, tem pessoas querendo saber se é possível doar sangue depois de pegar Covid, e isso depois de quanto tempo? Olha, mais ou menos depois de 28 dias que a pessoa tem um quadro clínico da doença, se recuperou, tem o PCR negativo, então 4 semanas aí é possível, mas tem que estar recuperada, sem sintomas e com exame negativo. Então é possível sim doar sangue, mas mais ou menos depois desse período. Doutor, outra dúvida, a questão da doação de órgãos, né? Se os familiares podem doar, a gente viu essa semana a morte do Major Olímpio, a família queria, ele também não pôde doar os órgãos, né? O que acontece quando você doa um órgão, a pessoa que vai receber, para ela não rejeitar o órgão, ela toma uma medicação que cai a imunidade. Então o que acontece? Quando a pessoa tem a Covid, tem um vírus ali circulando no corpo, nos órgãos. Se você doa um órgão, pode ser que a pessoa que receba esse órgão, por cair a imunidade, pelas drogas imunossupressoras, ela possa ter a doença Covid. Então, infelizmente, não é possível realmente doar órgãos. Não, assim, a gente não tem essa possibilidade pela chance de ter a doença recebendo o órgão e ter a condição da imunidade baixa da pessoa que vai receber esse órgão. As pessoas estão sofrendo, inclusive, porque não conseguem enterrar seus mortos, né? Cerimônia muito rápida, sem a presença dos parentes. Enfim, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Brasil, Dr. Álvaro Costa, infectologista, que está aí na linha de frente, tentando combater essa guerra, essa luta que parece interminável, mas que vai passar contra o coronavírus.